Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do Direito do Trabalho Descomplicado. Eu estou aqui continuando a falar sobre as questões da prova da OAB e hoje eu vou falar sobre teletrabalho e hora extra. É permitido hora extra no teletrabalho? O que é o teletrabalho? Vem comigo que nós vamos destrinchar tudo isso. Agora eu quero saber o seguinte: você já está inscrito aqui no nosso canal? Porque olha só, se você já está inscrito aqui no nosso canal, você sabe muito bem que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Então você já está tranquilo, sempre recebendo esse conteúdo e essas informações. Agora, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, peraí, não perde tempo. Se inscreva aqui no YouTube e também vá lá no Instagram, Gustavo Eugênio Advogado, porque sempre tem assunto novo do direito do trabalho. Outra coisa, se você já gostou desse tema, dá um like e aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de receber esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho para todos aqueles que estão fazendo prova do OAB e, por que não, concurso público e sim, prática trabalhista, sim. Gente, olha só, vamos falar sobre o tema de hoje. Ele vai falar sobre teletrabalho, ele vai falar sobre perempção. Você já ouviu falar sobre perempção, a famosa perempção trabalhista? Tem alguns assuntos aqui que são muito do dia a dia da prática trabalhista. Olha só, essa questão número 3 da prova do OAB, da segunda fase da prova do OAB, falou o seguinte: Luciano Viana era um funcionário que trabalhava de forma remota em regime de teletrabalho. Já começou falando isso, trabalhava de forma remota em regime de teletrabalho. Informou ainda que isso não se configurava como trabalho externo. Disse ainda, minha amiga e meu amigo, que ele às vezes ficava de forma remota, às vezes ele ia nas dependências da empresa e também às vezes visitava também os seus clientes. Todas essas informações que foram colocadas no enunciado dessa questão, tenha certeza que vão compor e irão refletir a sua resposta da prova da OAB. Falado isso, disse que o Luciano, quando ele saiu da empresa, ele ajuizou reclamação trabalhista. Só que olha só a história que ele conta. Falou que o Luciano ajuizou a primeira reclamação trabalhista, ele chegou atrasado, o processo foi arquivado, porque você sabe que na Justiça do Trabalho, até com base no artigo 844 da CLT, quando o funcionário ele falta à audiência, o processo ele é arquivado. Nesse ponto aqui, preste atenção, ele falou que o Luciano chegou atrasado, mas é a mesma coisa, tá? Porque se ele chegou, o enunciado, ele quis te mostrar o seguinte, só que ele não falou de forma clara. Ele chegou atrasado e não teve audiência, porque provavelmente ele chegou atrasado, o juiz encerrou a audiência e arquivou. Então, fica atento nesses detalhezinhos que eu tenho percebido que a prova da OAB, ela te passa as informações, mas ela provavelmente de forma intencional
ou não, não tem como a gente prever isso, ela não te passa essa informação de forma exata ou de forma muito clara. Ela está jogando você para você raciocinar. Ela bota o contexto, que é o mais importante, que é isso que você tem que ver, e um ou outro elemento que ela deixa a bola ali quicando, mas ela não deixa claro. É para você prestar atenção nisso. Então ela falou que o Luciano chegou atrasado na primeira audiência e arquivou. Então, entende? O chegar atrasado aqui, ele está dizendo que o Luciano não chegou a tempo. Ele está dizendo que o Luciano faltou. Porque o atraso não gera necessariamente o arquivamento. Entendeu? Só que quando eu digo não gera arquivamento, é se ele chegou atrasado, mas a audiência estava acontecendo. Eu estou falando isso aqui para você conhecer e entender a prática trabalhista. O juiz fez o pregão. A parte chegou atrasada, mas as partes ainda estavam em audiência, vai dar tempo dele fazer audiência. Mas perceba que ele falou de arquivamento. Então, quando ele fala chegou atrasado, chegou atrasado, não deu tempo, perdeu a audiência. Por isso que foi o arquivamento. Por isso que eu levei essa construção toda para você entender esse raciocínio que pode para alguns ser óbvia, mas para outros não é tão óbvia assim. Informou ainda no enunciado da questão que o Luciano ajuizou uma segunda ação. E nessa segunda ação, ele chegou atrasado também de novo. Arquivou o processo de novo. Falou o seguinte, além desses dois arquivamentos, falou que no pedido da ação do Luciano, pedia horas extras. Esse era todo o contexto do enunciado dessa prova do OAB, dessa questão. Aí, a prova do OAB, ela te pergunta: você, advogada ou advogado dessa sociedade empresária, foi contratado para defender os interesses da empresa. Olha só, não te perguntou lá na prova do OAB não, mas só para não perder a oportunidade aqui. Nessas audiências, ou melhor, na terceira ação, que aí ele falou o seguinte: Luciano provavelmente vai ajuizar a terceira ação. Nessa primeira ação, nessa segunda ação, nessa terceira ação, qual é o instrumento de defesa da empresa? Quis perguntar, mas eu já sei que você sabe que o instrumento de defesa para a empresa é a contestação. Tudo bem, pessoal, não era a resposta aqui, mas eu precisava te perguntar isso. Você, imaginando que já sabendo que o Luciano faltou na primeira, faltou na segunda, você já vai tocar um alerta ali para você, que eu vou te mostrar o que é importante da resposta ali. Aí, segura essa informação e você vai ficar atento para o seguinte: provavelmente o Luciano ele vai ajuizar, distribuir a terceira ação. Ok, Luciano distribuiu a terceira ação. Primeira coisa que você vai fazer é saber que você vai ter que fazer a contestação. Você faz a contestação. Só que você deixou guardado em alerta que o Luciano faltou 2 vezes e gerou o arquivamento por 2 vezes. Se você ainda não percebeu, estamos diante da famosa perempção trabalhista. Essa era a primeira resposta, a letra A dessa terceira questão. A perempção trabalhista. A perempção trabalhista, você irá encontrar o seu fundamento nos artigos
731 e 732 da CLT. O artigo 731, ele fala, pessoal, de um prazo de 6 meses quando você distribui uma ação verbal. E esse 731, ele vai ser usado de forma conjunta com o artigo 732. O artigo 731 fala de uma penalidade do prazo de 6 meses e o artigo 732 nos informa que em todos os momentos que o reclamante, se o reclamante ajuizar por 2 vezes e der motivo de arquivamento por 2 vezes, ele sofrerá a pena do artigo 731, que é o prazo de 6 meses. Olha só o que aconteceu. Olha o histórico da nossa prática trabalhista. Ele ajuizou a primeira, arquivou. Ajuizou a segunda, arquivou. Quando ele for ajuizar a terceira, ele não vai poder julgar a terceira antes desse prazo de 6 meses. Quando ele arquivar a segunda ação, por culpa dele, ele vai ter que deixar passar 6 meses para aí sim ajuizar a terceira ação. Isso é uma penalidade. Por que penalidade? Primeiro porque naturalmente ele vai perder 6 meses que ele poderia estar resolvendo a sua vida. Segundo, pessoal, tem algo importante aí. Essa penalidade da perempção, ela pode acarretar em prejuízo ao reclamante por conta da prescrição. Você sabe que na Justiça do Trabalho, com base no artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República e também artigo 11 da CLT, temos o Instituto da Prescrição. A prescrição tem 2 espécies de prescrição, né, minhas amigas e meus amigos? A prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A prescrição bienal é aquela na qual você tem um prazo de até 2 anos para o ajuizamento da ação. Então vamos imaginar que já está correndo o prazo prescricional. Aí o Luciano, né, por conta dos seus atrasos e desses arquivamentos, já está perdendo 6 meses aí por conta da perempção trabalhista, que pode refletir nesse prazo prescricional, pode até ultrapassar o prazo de prescrição. Perceba que não é um mero prejuízo de tempo. O prejuízo de tempo é visível? Ele ocorre? Sim, ele é visível e ele ocorre sim. Mas a grande questão aqui da perempção trabalhista é que ela pode refletir na perda do prazo prescricional. Olha como isso é importante e pode afetar o direito do autor. Se nesse período da perempção trabalhista ocorrer a prescrição, ele vai perder o direito de ajuizar a ação, ele perde todo o direito. Então, olha como é que é importante. Então, a resposta A falava isso, artigo 731, artigo 732, perempção, com a perda do prazo, com a perda de 6 meses, ele só poderá ajuizar a ação depois de 6 meses. Quis colocar todo esse contexto para você entender todo esse raciocínio trabalhista, porque muitas vezes você só consegue responder algumas questões quando você tem esse conhecimento macro, para você entender todo esse raciocínio. Aí, pessoal, essa era a parte processual da questão. Agora, vamos à parte do direito material do trabalho, que falava sobre as horas extras. Nessa ação trabalhista, vamos imaginar que ele conseguiu finalmente ajuizar
a terceira ação trabalhista, ele já pagou aquela pena, aquele pedágio de 6 meses e conseguiu ajuizar a ação. Vamos imaginar até, pessoal, que ele conseguiu suplantar aquele prazo prescricional, ele não teve nenhum problema no prazo da prescrição. O mérito que ele pedia era horas extras, ele queria receber horas extras da sociedade empresária. Você, como advogada ou advogado, com certeza fez a contestação, colocou um tópico de inexistência de horas extraordinárias, mas o examinador ele queria saber o seguinte: qual era a tese de defesa? A tese de defesa, pessoal, era simples. O Luciano Viana trabalhava de forma remota. A prova, o enunciado da questão falou que ele trabalhava de forma remota, se utilizando de tecnologia da informação e comunicação. Isso você vai encontrar lá no artigo 75B da CLT. O artigo 75B fala do teletrabalho. Ele, Luciano, trabalhava no regime de teletrabalho. Teletrabalho, trabalho remoto, era esse o primeiro ponto que você precisava saber e precisava conhecer. Estuda o artigo 75B, que ele te dá toda essa conceituação. E falava o seguinte, no parágrafo 3º, falava que quem trabalha em regime de teletrabalho não tem direito às horas extras. Já falava isso. Já falava que, com base no artigo 75, parágrafo 3º, ele até usa a expressão, ele fala assim, não se enquadrará no título 2. Título 2 da CLT fala da jornada de trabalho. Quando a gente está falando de hora extra, a gente está falando de jornada de trabalho. E a partir desse título, ele já vai informar as pessoas que têm direito a horas extras. Então, o parágrafo 3º do artigo 75B, ele já diz que ele não vai se enquadrar nesse regime de horas extras, nesse regime de percepção de horas extras. Essa era a primeira resposta que o examinador queria que você demonstrasse nessa prova. Aí ele até colocou o ou, né? A segunda possibilidade, que esse já é o segundo ou terceiro vídeo que eu falo para vocês. Não tem nada de ou. Você vai entender como e. Você vai botar artigo 75B, você vai mencionar lá o parágrafo 3º, e quando a gente fala de regime de teletrabalho e de pessoas que não são, de trabalhadores que não são abrangidos pelas horas extras, você sempre, inclusive, é mais famoso e mais importante do que o artigo 75B. Você vai lá para o artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, pessoal, é um artigo super famoso, um artigo clássico daquelas pessoas que não fazem jus à hora extra. Segundo o artigo 62, pessoal, não faz jus à hora extra as pessoas que trabalham em regime de trabalho externo, gerente, por quê? Porque é cargo de confiança, e as pessoas que trabalham no regime de teletrabalho. Então, olha só, o artigo 75B e o artigo 62, ou melhor, artigo 75B, parágrafo 3º, e o artigo 62, inciso 3º, fala de teletrabalho e fala que esse pessoal que trabalha em regime de teletrabalho não farão jus ao recebimento de horas extraordinárias, horas extras. Era essa a resposta da segunda questão que você precisava saber. Tudo bem, pessoal?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.